Pessoal abençoado, estamos aqui no clima do nosso convidado dessa noite, já louvando o Senhor. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de atletas em adoração online, todas as quintas-feiras, agora às 19 horas. Bênção demais estar com vocês. Já vou deixando aqui nosso pedido, o único pedido, acho, e mandar pelo menos para 5 pessoas aí para a gente estar junto. Já o clima aqui do Leandro Soares, para não perder muito tempo. Leandro, se você já estiver por aí, já me dá um oi. Lembrando que nós somos o Ministério aqui de Santos, da Igreja Batista Central de Adoração, Ministério Atletas em Adoração, que se reúne todas as quintas-feiras às 20 horas. Uma galera abençoada. 16 anos que Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Deixa eu ver o Leandro aqui, a gente ganhar tempo. Leandro, se você já estiver por aí, dá um oi para nós, por favor. Também quero deixar aqui que nós vamos ter um momento de oração no final. Então, se você puder já compartilhar conosco alguma necessidade de oração, vai escrevendo aí que a Carol está aqui acompanhando junto com a gente. E aí ela vai estar anotando os pedidos aí para a gente orar no final da nossa live, ok? Vamos chamar esse abençoado aqui. Leandro. O pastor tá pedindo queijo. Pastor Carlos é uma benção. Aí hoje tu tá online, né, pastor? Abençoado. Chamando aqui já o Leandro e... aqui, cara, tá aqui. E aí, meu brother? Aqui, ó, tava aqui no YouTube. E aí, meu mano? E já vou te falando que se as nossas lives tivesse um tema, cara, ia ser Todavia Me Alegrarei, porque cada Sério? quinta-feira a gente chama um ministro de louvor e sem a gente falar. Bênção demais. Uau. Inclusive, antes de você cantar, né, que não vai poder faltar, você pode contar pra gente como você escreveu, como você compôs, ou quem compôs essa letra? Deixa eu só acertar aqui, mano, que agora eu não sei o que eu apertei aqui, pera aí. Tá com os efeitos da hora, ó. Não, na verdade eu não sei nem no que eu tô mexendo aqui, velho. Pera aí. Olha Legal aí, que velho. eu vou mudar a cor da camiseta. Ô, mano, então, boa noite pra galera que tá aí. O Alan tá aí. É, Então, essa canção aí, cara, ela me encontrou em 2013, né? De um amigo lá do Rio de Janeiro, que mandou ela pra gente, a gente gravou e graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas com essa canção. A gente tem escutado muitos testemunhos do que essa canção tem feito, do que ela tem mudado histórias, né? Pessoas com depressão, pessoas a ponto de se matar, pais que filhos nasceram, pegou no colo e o filho partiu, Jesus levou, e testemunhos incríveis, cara, do que Deus tem feito com essa canção. E aí hoje a gente vem aí, cara. Eu já lancei mais algumas canções, né? Mas essa canção, ela é a carro-chefe, não adianta. Todo né, lugar que a gente chega, a gente... pura, A né, gente Leandro? Aí uma das promessas do nosso Deus para nós, né? é isso. Mas não, fica à vontade. Eu só não vou poder cantar junto com você, uma por causa da voz, eu- ou por causa do delay, que eu não vou nem falar que eu vi o Alan quebrando lá na sua live. Tu viu ele? Tu viu ele? Tu viu o Alan? Tu viu? Eu tava assim, cantando. Eu, não vou, eu já canto ela gritando, né? Quando eu tô. Ah, vou deixar. Amém. Vou cantar aqui então. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado.
decidi não largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste e está. E és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. Eu é o Deus, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Não sou todo nome, o nome que está acima de todo nome. E uma coisa vou pedir, e deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, e deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por a expressão que seja, a situação no controle ainda está, a palma
suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa louca me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você tá em casa, cante isso, vai. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E a videira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira fica. Todavia ele darei, todavia ele darei, todavia ele darei. Oh, ainda, que a videira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira fica. Todavia ele darei, todavia ele darei, todavia ele darei. Bênção de não. Acho até contando, louvando, né, esses tempos difíceis que o mundo, né, está vivendo. E já falando do outro louvor que Deus te usa muito e usa para ministrar os corações, né, que me abraça, Senhor. Conheci como Alan, o carro dele. E acho que se você quiser deixar essa mensagem agora, e você que está assistindo a live ou depois vai estar com a gente aí no YouTube, no Facebook, que o amor de Deus. Se você quiser Amém. falar algo sobre isso, Leandro. Amém. Não aguento mais viver, a dor é insuportável para mim. Tudo dá errado em minha vida, por isso hoje eu estou aqui. Tenho chorado tantas vezes, joelho, já não sei mais o que pedir. Olha pra mim, Senhor, derrama tua Shekinah em mim. Me abraça, Senhor, me abraça, Senhor, me abraça, Senhor, preciso tanto de ti. Me abraça, Senhor, me abraça, Senhor, me abraça, Senhor, preciso tanto de ti. Amigo, existe uma saída, uma resposta, uma solução. Seu caso tem cura, tem remédio para a sua dor. Começamos por parte, pelo seu coração. Olhe para a cruz. É preciso primeiro sarar suas feridas. Deus está dizendo para alguém assim, ó: você tem valor, tem dignidade. Só guarde o que é bom, não guarde o que é maldade. O Senhor tem chorado com você.
E por isso vamos juntos dizer de casa, vai. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Abraça-me e abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, Senhor. Me abraça, Senhor, e abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Nesse tempo, né? Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Sinta o abraço de Jesus, você que está em casa. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Jesus, Meu mano, bênção que demais. alegria. Eu vou abusar um pouquinho de você, Leandro. Se você puder cantar uma canção que ou você tem louvado bastante, ou que você preparou, para você que está na live aí, ou vai acompanhar a gente pelo YouTube, Facebook, a Carol vai colocar no Instagram a conta da igreja. Continuamos aqui na ativa, atendendo as pessoas que já estão necessitando, socorrendo aí com cesta básica. E aí a Carol vai colocar isso, você pode dar um print na sua tela e a oferta, o vídeo, que a obra não para. Leandro, fica na frente, se puder conosco aí mais uma. Amém. Vou cantar essa aqui pro Alan, que ele tá pedindo aí, ó. Essa é uma resenha. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. 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 Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diga ninguém, você que está em casa, vai. Ninguém é como nosso Deus. Você acredita nisso? Diga ninguém, vai. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus.
e grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Diga a ninguém, diga grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão acontecer, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aí na sua casa, onde você está. Aleluia. Demais. Leandro, quer deixar suas redes sociais aí, onde que o pessoal pode conhecer melhor o seu ministério? Meu mano, Leandro Soares, né? Eu não tenho usado muito Facebook, eu tenho usado mais o Instagram. Mas queria te agradecer pelo prazer, pelo privilégio de poder estar aqui com você, com vocês, com essa galera da igreja. Eu lembro a primeira vez que eu fui na igreja aí, eu fui até com o Zeca, a mãe do Zeca tá na live aí. Foi muito incrível, né? Nós criamos um relacionamento e que Deus abençoe a galera de Santos, galera aí também dos meus seguidores, tem uma galera aí que eu tô vendo. Alan, e você, Clebão, obrigado aí, velho, por poder abrir esse espaço pra gente aí, poder estar junto. Vou ficar ligado na live aqui pra ouvir o testemunho do Neto agora. Se a gente puder ir nesse tempo aí, a gente puder estar de novo, a gente fica uma live só com você aí, você trazer uma palavra pra gente também, seu testemunho aí, que a gente sabe que Deus tem te usado bastante aí no meio esportivo. E aí, se for possível, mais pra frente, vai ficar aberto o convite aí, tá? Amém, mano. Obrigado, tá? Deus abençoe aí. Seu ministério. Valeu, galera. Abraço. Bênção demais. Deixa eu ver, seu Netão. Neto, dá um oi aí pra gente já te chamar, não perder muito tempo. E você que está nos acompanhando, tem oportunidade ainda aí de... tem uma setinha aí embaixo. Convide no mínimo 5 pessoas aí para receber mais o que Deus tem para nós. Depois de uma ministração dessa, nosso Deus continua no controle de todas as coisas, né? E você pode estar junto aí, sendo usado por Deus nesse tempo, através das redes sociais. Neto, dá um oi para a gente aí para a gente já ganhar tempo aqui. Convidando o Neto aqui. E aí, abençoado? Fala, Clebão, meu irmão. Deixa eu botar um pouquinho mais longe isso aqui. Que saudade quem tá de você, Manão. Saudade, meu irmão. Saudade demais de você. Como é que tá aí em Santos? Frio, Chapecó tá frio, viu? Aqui não. Aqui tá de boa. Bênção demais, Manão. A família tá bem? Desde já mando um abraço aí para Simone, Elan, Ellen. Ah, tá todo mundo bem aqui, graças a Deus, todo mundo com saúde, né? A gente passando por essas limitações, né? Devido a um vírus, mas todos vivos, com saúde, acho que é o mais importante nesse momento, né? Bênção demais. Acho que falaram por aí que não seria possível, que o Neto estava meio assim difícil. Falei, não, eu creio, Deus vai fazer as más línguas aí, mas a gente não acredita, não. Rapaz, nada, Clebão. Eu tenho algumas tarefas aqui, ó. Tem bastante coisa. Uns poucos livrinhos que eu estou lendo por fora, uns livrinhos que eu leio por fora os livros de estudo de teologia. Quem não pode, porque agora mudou os processos todos, né, que a gente estava fazendo, né? Tinha uma linha a ser seguida para fazer algumas contratações e agora como é que vai fazer algumas coisas se a gente não tem nem... a gente, mais ou menos, a gente imagina que o campeonato vai começar em maio, mas isso é uma probabilidade que a gente tem inicial, porque dependendo do que acontecer até maio, se piorar, se vier a se tornar um pouco mais grave tudo que está acontecendo no país, como é que vai voltar? Então, é muita coisa, uma montanha russa aí, mas tá bom, é bom produzir também, trabalhar é bom também.
Bênção demais. Manão, ganha um tempo aí, se você já quiser compartilhar conosco aí que Deus colocou no seu coração, depois a gente troca um pouquinho de ideia se a gente tiver tempo. Ó, Deus colocou no meu coração uma palavra que já tem, ó, um bocadinho de tempo já. Que está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa parábola já. Ô, Essa passagem, na verdade. Neto, vamos convidar mais gente para compartilhar conosco desse maná do céu aí? Então pede pro pessoal na setinha aí embaixo convidar pelo menos 5 pessoas aí. Então, O Clebão me ensina a fazer isso aí que eu não sei muito fazer, não. fala, Oi, Tati. Ó, galera, vamos convidar bastante gente aí para vir aqui na live, entendeu? é isso aí, deixa o pessoal convidar. Lucas 10, versículo. Lucas 10, versículo 25 ao 37. Tá, 25, 37. A Carol depois vai estar colocando aí no meu Instagram para o pessoal ir acompanhando os versículos, tá? Tá. Posso começar? Pode ficar à vontade, mas não. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso para fazer herdar a vida eterna? O que está escrito no livro da lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhe nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Clebão, Deus tem tocado muito referente a essa palavra aqui, porque a gente tem vivido um período de religiosidade. Religiosidade. É um período que está bem notório que há uma divisão muito grande no povo, referente às suas religiões, suas etnias, sua raça. Quando Jesus, na verdade, ele veio para salvar a todo que nele crê. Jesus não veio escolher um neitano. Inclusive, um dado muito marcante nessa passagem é que o samaritano, ele era um povo, como eu posso dizer, totalmente rival dos judeus. Os judeus não gostavam do samaritano, era uma briga histórica. Isso começou lá atrás, quando a divisão do Reino do Norte, o Reino do Sul, lá no Velho Testamento, quando os samaritanos eles fizeram um templo para que o povo não descesse até Jerusalém para adorar. Isso quando teve a divisão dos reinos, quando Salomão morreu. Então isso já era, para os judeus, o povo samaritano era um povo impuro, cheio de misticismo, porque houve uma mistura daquele povo. E Jesus, ele cita que muito me marcou aqui, que quando ele fala com o perito da lei, ele não dá um exemplo de um religioso. Ele fala de um samaritano, ele fala de alguém que é rival a esse perito da lei. É como se o perito da lei quisesse colocar Jesus à prova para tentar falar com Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus fala assim, toma um exemplo de um cara que você acha que é impuro. Porque Jesus, ele não veio salvar uma pessoa que tem um comportamento exemplar, uma pessoa que está dentro da igreja somente. Ele veio buscar muito mais, ele veio buscar a humanidade. Jesus morreu pelo ser humano. Jesus não morreu por
por um modelo de religião. É claro que eu sou evangélico, eu creio que a palavra de Deus ela é muito mais colocada em prática no cristianismo protestante, principalmente da igreja que eu frequento, é a que eu me identifico mais. Isso não quer dizer que Jesus não veio salvar quem é de outra igreja, muito pelo contrário. Mas Jesus, que ele diz para a gente nessa passagem? Ele está conversando com alguém que sabe muito da palavra, um perito da lei, não é qualquer pessoa, não é um leigo. E ele está falando ele dá um exemplo muito mais do que a lei mostra superficialmente. Ele dá um exemplo interno. Você ame o seu próximo. E aí o perito, quando tenta colocar ali a prova, que fala assim, mas quem é o meu próximo, Senhor? Quem é o meu próximo? Jesus não responde para ele quem é o próximo dele. Jesus responde para ele de quem ele deve ser o próximo, do que mais necessita de ajuda. Porque a gente não veio para escolher. E geralmente a gente, no mundo que a gente vive, Clebão, um mundo egoísta, isso a gente aprende desde pequeno, a amar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que falam coisas boas pra gente, aqueles que compartilham às vezes da mesma fé que a gente, aqueles que têm a mesma vibe, gostam do mesmo estilo musical, da mesma música gospel, da mesma roupa, que tem uma família semelhante à nossa. Pô, Jesus fala, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Porque o que transformou o mundo e o que continua transformando o mundo, e isso a gente está vendo e está vivendo isso dentro da nossa política. Na política nacional e acho que até na política internacional. O que tem mudado o mundo chama-se amor. É o maior dos dons. Eu não vejo a humanidade melhorar e evoluir e se transformar sem amor. Não existe transformação sem amor. E Jesus está falando assim, ame o seu próximo. Mas quem é o meu próximo? O seu próximo é o que mais necessita. E nós, Kleber, nós estamos vivendo num período onde alguns vão conseguir suportar um pouco melhor essa escassez, porque uns vão ficar sem trabalhar, outros sem emprego. Mas eu tenho certeza, Kleber, que Deus vai dar oportunidade para todo mundo ter um próximo nesse período. Nós vamos conviver com pessoas que vão passar dificuldades. Nós vamos viver com pessoas que vão ser como esse cara que foi assaltado e tiraram as roupas, que espancaram ele. Nós vamos ver isso de perto. E qual vai ser a nossa postura? Qual é a minha postura, a sua postura, a postura do povo de Deus? Será que nós vamos viver uma religiosidade como os judeus viviam? De somente eles eram santos, somente eles eram os certos. Eles se ajudavam, não ajudavam o próximo, não ajudavam o órfão, a prostituta, não ajudavam o miserável. Não. Nós somos superiores. Será que nós vamos viver isso? Ou será que nós vamos viver aquilo que Jesus deixou como exemplo? Porque a palavra diz o tempo todo que Jesus, ele até na casa com pecadores, ele entrou, comeu, se alimentou. Porque Jesus, ele queria transformar o mundo com o seu amor, e ele transformou. E ele conseguiu. Mas será que nós vamos conseguir também tomar o exemplo de Cristo? Ou será que nós vamos ficar somente dentro da religiosidade que é vivida no dia de hoje? A gente está vivendo um período difícil, mundialmente falando, muitas pessoas estão morrendo e creio eu que mais pessoas morrerão a partir do momento que as coisas se voltarem à tona e tivermos uma vida normal, como a gente sempre teve de trabalhar. Eu acho que algumas coisas vão acontecer, eu acho que a gente tem que se preparar muito bem para isso, mas a gente tem que viver realmente aquilo que Jesus deixou para a gente. Jesus deixou muito mais do que palavras. Jesus deixou exemplos. E Jesus ele quebra alguns paradigmas quando ele cita samaritanos, porque ele está colocando todo mundo em igualdade. Ele coloca como, para um perito da lei, colocar um samaritano como exemplo é duro. Tanto que a passagem ela deixa nítido quando Jesus fala assim, qual dos três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Olha o que o perito da lei responde. Aquele que teve misericórdia dele. Ele nem consegue responder o samaritano. Ele não consegue falar o samaritano.
Não, a cultura dele, o que ele aprendeu de berço, o egoísmo, o egocentrismo de se achar melhor, não permitia nem que ele falasse, não, o samaritano foi um exemplo para mim. Não, que teve mais misericórdia dele. E Jesus, quando fala assim, que o perito ele pergunta, mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? É como se Jesus falasse assim, tome o meu exemplo. Porque Jesus cita dois mandamentos que ele fala, que o perito responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus fala assim, cara, eu estou fazendo isso aí, faz isso aí. Eu amo o meu pai muito mais e eu amo o próximo. Inclusive, é como se Jesus falasse assim, inclusive, eu vou morrer por ele também. Eu vou morrer por você, judeu, eu vou morrer pelo samaritano, eu vou morrer pelos gentios, eu vou morrer pela prostituta, eu vou morrer por todos. Porque a ótica de Jesus, Jesus ele enxerga muito mais do que a cultura, Cléber. Jesus enxerga o ser humano a fundo. Quando Jesus fala assim, antes da sua morte, que Jesus fala, faz uma oração e fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, eles não estão sabendo. Jesus realmente estava perdoando, porque Jesus sabia que aqueles homens não eram homens tão ruins assim, mas eles estavam envolvidos por uma nuvem de dúvida, uma nuvem diabólica, eles estavam envolvidos por uma cultura que eles não tinham escolha, eles iriam crucificar o Senhor. E Jesus sabia disso, e o Pai sabia disso. A cultura vivida, a religiosidade vivida naquele período não dava para ter um rei que fazia milagres, mas que era humilde, que era manso, que só falava a verdade, que só destilava o seu amor. Não tinha, aquela cultura não permitia, e digo até que não permite hoje. Vira uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem. Então, Jesus, quando ele fala para o Pai perdoar eles, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, Jesus estava olhando muito mais do que o ser humano cheio de ódio, cheio de raiva, porque aquele momento era um momento de raiva para os soldados, para aqueles que estavam humilhando Jesus Cristo. Jesus olhava para a situação e falava: eles estão envolvidos em tudo isso aqui. Eles foram induzidos para que tudo isso viesse a acontecer, Pai. Eu sei, eu conheço o coração deles. Eles foram envolvidos para que tudo isso acontecesse. O Senhor sabe disso também. Perdoa eles. E o exemplo de Jesus foi o que? Amor. Jesus amou um ladrão na cruz. O ladrão que pediu perdão, o ladrão que confiou em Cristo foi salvo. Isso foi promessa de Deus, foi promessa de Cristo, não foi eu que estou falando. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje. Acabou isso aqui, meu camarada. Eu fiquei imaginando por quê? Porque alguém para ser crucificado naquele período de Cristo era alguém que fazia barbaridades. Só Jesus que foi crucificado de forma até injusta, diria eu. Todas as outras crucificações poderiam ter uma injustiça ou outra pelo Império Romano, que eram pessoas ruins, mas geralmente eram pessoas que eram assassinas, pessoas que faziam coisas que para aquela época só a morte seria uma saída. E Jesus perdoou um cara que fez tudo de ruim, mas porque houve um arrependimento, houve amor, e Jesus perdoou por amor, e Jesus viveu por amor, e Jesus transformou a humanidade por amor. Não foi somente a sabedoria, foi o amor que transformou pessoas ignorantes em discípulos. Pessoas extremamente, às vezes, duras em discípulos. Foi o amor que transformou Paulo, um grande perseguidor de cristão, um cara que fazia barbaridades com o cristão. Foi o amor que transformou ele em um grande servo de Deus. Porque Jesus, imagine na mesma moeda, Paulo matou cristão, Paulo teve na morte de Estevão, Paulo teve em todas as mortes que teve, a maioria delas, e não teve um rebatimento de Cristo. Pô, Jesus é poderoso, meu camarada. Deus é poderoso. Deus podia acabar com tudo aquilo ali. Não. Não. A transformação do mundo, isso está notório na palavra de Deus, passa pelo amor. A Bíblia diz que o maior dos dons é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda se não tiver amor envolvido,
se a gente não fizer as coisas por amor a Deus, primeiramente, e por amor ao próximo, nada vai valer. Nada vai valer. Porque no final de tudo, eu acho que o julgamento divino, no final de tudo, quando a gente morrer e quando tiver o nosso julgamento, o Senhor vai muito mais avaliar a gente pelo amor com que a gente viveu do que por outras coisas. Porque o Senhor sabe que a gente é pecador. Ele sabe que a gente é cheio de defeito. Tanto sabe que Jesus perdoou aqueles que crucificaram ele, que humilharam, que cuspiram nele. Tanto sabe, não vai ser os momentos de erros nossos que vão ser somente julgados, vai ser os momentos de amor que a gente viveu. O que, que a gente tem feito pelo próximo? Quem é que tem sido o nosso próximo? Os mais necessitados ou aqueles que nos bajulam? Aqueles que precisam ou aqueles que falam coisas boas nos nossos ouvidos? Aqueles que nos elogiam ou aqueles que nos pedem socorro? Quem é o nosso próximo nesse momento? E essa é a reflexão que eu queria deixar aqui hoje. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? A gente não tem como eu falar que é o meu próximo é fulano de tal. Próximo do Kleber é cigano. Só Deus sabe quem é o próximo de cada um. Por quê? Porque Jesus, no momento, não respondeu para o perito da lei quem era o próximo dele. Jesus só falou de quem ele deveria ser o próximo. Jesus não falou para ele, o teu próximo é fulano de tal. Teu próximo é aquele que mora na esquina da tua casa. Jesus não falou para ele de quem era o próximo dele. Jesus falou para ele, você deve ser o próximo de quem mais necessita. De quem mais necessita. E que a gente possa abrir os nossos olhos, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está além do que falar da sua palavra. Isso eu quero deixar exposto aqui o que eu aprendi com a Igreja Batista Central da Adoração de Santos, entregando alimentos para pessoas de rua, como o pastor tem um trabalho junto aí. Se eu não me engano, era nas quintas-feiras, né, Kleber, que entregava o sopão para o pessoal morador de rua. Desde a igreja era na sexta e depois, agora o pessoal tá vendo nas quintas. Isso é fantástico, porque isso é amor ao próximo. Quando se entrega um alimento, quando se fala de Jesus, a gente não pede nada em troca, a gente não espera nada. São pessoas ali que estão precisando de um alimento, de um socorro, de um abraço, e eles recebem, e eles ficam muitas vezes perplexos, porque eles falam assim, pô, não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer, por que vocês estão me ajudando? Num mundo tão cruel, num mundo egoísta, num mundo onde as coisas que são pregadas nesse mundo é você tem que ter mais, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, as melhores roupas, você tem que andar. E isso não quer dizer que a gente não possa ter o melhor. A gente pode, Deus é poderoso, Deus pode nos abençoar também nesse quesito de roupa, de carro, Deus pode dar. Você pode ter, vai ter que trabalhar para isso. Mas isso não é o principal. Isso não é o principal. Tanto que tem pessoas hoje que se endividam comprando uma casa que não tá no seu orçamento financeiro, ou então se endividam comprando um carro, ou gastam rios de dinheiro em roupa e fazem não sei quantas prestações, às vezes não tem comida em casa, por causa da vaidade. E não é isso. Não é isso. A vida não é isso. Isso tudo vai ficar. O que a gente tem feito? Qual é o legado que a gente tem que deixar para a humanidade? O legado que Cristo deixou não tem maior legado que esse, de entregar sua própria vida e outra, fazer o bem sem olhar quem. Não interessa. Jesus defendeu uma prostituta, meu camarada. Naquele período lá, se hoje, vamos avaliar, se hoje uma prostituta ela é super julgada, imagine naquele período. Imagine naquele período machista. Jesus defendeu a mulher. Jesus falou, aí, quem tem pecado aí atira a primeira pedra. E quem foi que atirou a primeira pedra? Acabou. Então Jesus está querendo dizer para a gente, não vamos julgar. Vamos olhar. Vamos olhar aquele vizinho chato, aquele vizinho que é marrento, que é brigão. Vamos olhar. Não olha para a briga, para o ódio dele, não olha mais a fundo. Veja, de repente ele apoiou muito do pai. De repente teve um pai alcoólatra. De repente foi criado num ambiente extremamente hostil. Você não sabe como ele viveu. Ah, mas tem aquele parente chato, pô, de repente aquele parente que você não gosta, aquele que, pô, fala muito palavrão, aquele cara, pô, de repente aquilo ali é um refúgio dele, é um refúgio dele, é uma proteção. De repente aquele cara que se acha muito,
que ele se acha muito poderoso, que ele é uma mitidão, de repente aquilo ali é uma proteção dele, que ele sempre foi humilhado quando foi novo, ele foi muito humilhado, ele era humilhado pelo pai, pela mãe, pelos primos, por todo mundo, e ele às vezes agora ele se acha muito bom, porque ele quer ter uma proteção para que as pessoas olhem para ele, para que as pessoas notem ele, porque durante muito tempo ele não foi notado. Então, não rebate não seja igual, não, dê amor para ele, estende a mão para ele. Não estende a mão só para aqueles que estão à tua volta, estende a mão para aqueles que muitas vezes quiseram te prejudicar, estende a mão para esse. Você vai ganhar esse para Cristo. Se você fizer isso, se a gente fizer isso como povo de Deus, a gente vai ganhar muito mais gente para Jesus. Muito mais, muito além do que palavras. Jesus fala de atitude. Jesus é notório, porque Jesus ele pergunta para o perito assim, você conhece o que está escrito lá? Amar a Deus, amar... O Pedro fala, conheço, mas quem é o meu próximo? Ele vai lá e dá um exemplo. Ele não fala só de palavra, ó, tá vendo aquela palavra lá? Aquilo lá você tem que pôr em prática dessa maneira. Esse é o teu próximo. Agora imagine, Kleber, muitas pessoas vão passar dificuldades nesse período que ele está vivendo. Muitas pessoas vão ficar desempregadas. Imagine se quem tem um pouquinho a mais, se cada um pudesse ajudar uma família. Não estou falando de ajudar de dar milhões assim, não. Uma cesta básica, pelo menos, se a gente tem condição, dá uma cesta básica. Dá um agasalho, de repente, numa pessoa que passa uma dificuldade. Paga uma conta de água. Ó, a água e a luz esse mês eu vou pagar. Imagine. Imagine o que seria do mundo se isso tudo fosse colocado em prática, o que Jesus deixou. Cara, não existiria a miséria. Não existiria. Existiria uma igualdade muito maior. Uma igualdade que eu falo não é igualdade de todo mundo ter uma BMW. Não é isso. Tem pessoas que trabalham, tem empregos que dão mais, tem mais valor financeiro do que outros. Pô, tem pessoas que estudam muito para ganhar um bom salário. Um médico estuda muito. Ele estudou muito. E Deus deu um dom para ele, para que ele estudasse, para que ele exercesse aquilo lá. Então, assim, pô, beleza, bênção para ele. Entendeu? Mas imagine, pô, se as pessoas compartilhassem um pouco mais, assim, e isso que Jesus está falando é só uma passagem rápida. Jesus não está falando assim, ó, o samaritano ajudou ele pro resto da vida. O samaritano pagou as contas dele pro resto da vida. O samaritano comprou apartamento para ele, comprou casa. Jesus está falando assim, o samaritano ajudou quando ele mais precisou. Então que a gente possa também ter essa ótica de Cristo, uma ótica que ela vai muito além de palavras escritas, mas ela está nos impulsionando a praticar aquilo que ele fala, aquilo que ele deixou como exemplo. A palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela nos estimula a praticar aquilo que Jesus falou. É isso que Deus colocou no meu coração nesse tempo difícil, de a gente compartilhar, da gente amar a Deus com palavras e com gestos que acabam nos levando a amar o próximo. Amar a Deus está em amar o próximo. Então que a gente possa viver esse amor, porque os tempos são difíceis, a gente vai se deparar com o próximo. Mas qual vai ser a nossa atitude? Como no levita? Como no sacerdote ou como no samaritano? Aí fica a nossa escolha, para que a gente possa realmente demonstrar a Deus se a gente está seguindo a risca, amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo realmente. Bênção demais, mano. A gente já tem algumas lives aí das quintas passadas e é impressionante que a gente todo mundo, né, tá nesse momento de reflexão, porque atingiu todas as classes e eu creio que Deus está trabalhando grandemente, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele, e Deus está movendo, atraindo mais pessoas como nunca houve antes, né? E isso que você falou, desde fazer para o próximo, seja comprar algo para alguém de idade, a gente viu outras formas aqui, ainda mais brasileira, super criativa em tantas coisas, fazer esse tempo render, né? O que a gente fazia antes e que agora não é necessário, que antes a gente não fazia, agora dá para ser feito. E
essa palavra vem continuando selando isso, assim, da gente rever nossos conceitos e melhorar como cristãos, né? Não só de aparência, e o tremendo quando você começou falando de religiosidade é para todo mundo, é ver que não precisa de plataforma, que não precisa de microfone, cara, na sua essência, começando dentro do seu lar, desde o início eu já vejo Deus trabalhando de uma forma tremenda, porque às vezes falta um pouquinho em casa daquilo que a gente possa representar dentro de um templo, né? Então, voltando para a base, voltando para a verdade, para a família, olhar no olho do outro. Então, meu, que bênção essa palavra. Que o nosso próximo comece dentro do nosso lar. Talvez alguém se perdeu aí nesse caminho, né? E para alcançar outros. Neto, você é bênção demais, cara. Obrigado por essa palavra. Queria aproveitar esses minutos ainda, explorar um pouquinho de você. Muitas pessoas hoje te acompanham, te conhecem pelo acidente, né, da Chapecoense. O Neto conseguiria avaliar um pouco antes e depois do acidente, o que mudou para você pessoalmente? Acho que não vai dar para a gente falar muito se teve pessoas perguntando, mas você poderia compartilhar conosco algo mais íntimo seu, assim? Kleber, mudou assim. O que eu posso falar que mudou em mim, minha esposa até fala, pô, hoje você fala muito de morte. Assim, o que mudou em mim, Kleber, é que eu entendi que isso daqui não é para sempre. Entendi perfeitamente. E naquele ano de 2016, a gente fazia muitos cultos, né, na concentração, nos hotéis. E eu lembro que Deus botava muito no meu coração de falar que a vida era passageira, que era como a neblina. Eu sempre falava isso, eu sempre rebatia isso. E, pô, Deus tem me mostrado que isso aqui é um grande teste. Ele está refinando quem vai entrar no reino dele. Ele está permitindo algumas coisas acontecerem também para que haja um refino até maior. E hoje eu falo da morte assim com mais naturalidade, porque não que eu não queira viver, claro que eu quero viver. Viver é bom demais, a família que eu tenho, eu sou grato a Deus assim por tudo que ele fez, né? Mas eu vejo uma coisa interessante. Eu estava conversando com o Simone outra noite, Kleber, e eu consegui perceber em mim o que eu consegui perceber nos discípulos. Os discípulos de Jesus, até o momento da morte de Cristo, até quando Jesus morreu, antes de ressuscitar, eles tinham um medo da morte. Pedro, se eu não me engano, Pedro negou Jesus 3 vezes por medo da morte. Mas é engraçado que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas após a vinda de Cristo, ninguém mais negou Jesus, não, meu camarada. Porque todo mundo entendeu assim, a hora que eu parti, meu amigo, eu tô com o mestre, porque o mestre já morreu, ele ressuscitou, ele veio aqui, falou com a gente. Camarada, a hora que eu morrer, acabou, meu amigo. A morte não tem mais domínio sobre mim, não. O poder da morte, esse medo aí. Ih, Paulo sabia, todo mundo sabia que ia morrer. Então, assim, hoje as pessoas, ó, é um vírus que está assolando a humanidade e muita gente está com medo de morrer. Essa é a realidade. Você pega voo normal assim, Netão? Ah, Clebão, eu pego normal, eu ando bastante de avião, É. mas desde então nunca mais fico assim, eu nunca mais fiquei confortável dentro do avião, não. Eu não consigo ficar confortável, eu consigo pegar com medo, boto meu louvor, vou escutando a música, tento dormir, não consigo, né? Até fiz tô dormindo às vezes, mas eu creio que o meu medo tem que ser vencido com fé. Tudo que eu tive de medo na minha vida, eu consegui vencer através da fé. Então, Deus vai me capacitando para passar mais por essa ainda. Amém. Netão, um versículo que você mais gosta, assim, que talvez você ou mais tem no coração, ou que você mais fala. Olha, tem um versículo que Simone me falou, que pastor Bartolomeu falou para ela quando ela foi para a Colômbia. E esse versículo falou muito com ela, porque ela foi para lá com muito medo, né, de que eu não pudesse voltar à vida. Foi para lá já sabendo que eu poderia morrer, ela já foi para lá sabendo.
Esse versículo fala muito comigo, porque em momentos de tristeza, em momentos que você não vê saída, foi um momento semelhante a esse que Jeremias escreveu esse versículo e falou. Está em Lamentações 21 ao 24. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 24, que diz: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, é o versículo chave para o que a gente está vivendo, porque não, o que pode me dar esperança é que a ciência vai descobrir uma cura, que por mais que as pessoas tentem ser negativas, mas eu tenho que trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Então Jeremias, quando estava naquele contexto que ele viu uma cidade toda destruída, que ele botou no coração dele aquilo que ele viu no passado. E é isso eu quero colocar no meu coração. E uma hora tudo vai voltar ao normal. Que as famílias vão estar passeando, que o futebol vai estar acontecendo nos estádios com a torcida, que as igrejas vão estar cheias de mais e mais pessoas louvando ao Senhor, adorando a Deus, escutando a palavra que o pastor dá e colocando em prática. Então, esse versículo aí fala muito ao meu coração. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É o que eu carrego comigo sempre. Amém. Baseado nesse versículo aí, vamos orar junto aqui, né? Tu tem alguns pedidos aqui. Você que está na live aí também, feche seus olhos onde você está. Vamos buscar o Senhor e colocar o nosso próximo diante de Deus. Vamos, Netão? Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por poder louvar o teu nome junto com o Leandro. Continua abençoando a vida dele, família dele, o ministério dele. Obrigado pela vida, Senhor do Hélio, Deus. Que o Senhor continue abençoando, Pai, teu filho, tua família, guardando todo mundo, Deus. E em nome de Jesus, nós queremos colocar cada vida, Senhor, que está nessa live. São irmãos nossos que puderam parar tudo e fazer um culto ao Senhor nessa hora. Obrigado, Deus. Colocamos, Senhor, a vida do irmão Rafael, que está lá na Jordânia. Ele pede pela Mara, Senhor, que está com dificuldade de entrar e voltar do país. Toma direção, que as autoridades o ajudem, Deus, nessa dificuldade que a tua filha, Pai, por você ver que aquela nação está enfrentando, o Senhor pode fazer isso. A Mancalita, Senhor, pede pelos filhos, que o Senhor alcance cada um deles, o Senhor sabe o que eles precisam, e abençoa, Senhor, essa família, Deus. A Sandra, abençoa o coração dela, que o Senhor sabe o que ela tem colocado diante do Senhor nessa hora, e nós nos unimos a ela, Senhor. Pai, oramos, Pai, pelo Luiz Fernando, Pai, o sogro, Senhor, do irmão da Kaori, que foi diagnosticado com o Covid, que o Senhor visite, Senhor, o Luiz, que o Senhor dê graça, que o Senhor cure, Senhor, e os pedidos que o Alisel tem colocado diante do Senhor, Pai. Pai, o Juliano, Senhor, pede, Júlio Moreno, Senhor, pede pela família, Senhor, pela vida dela, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, em nome de Jesus, Deus, e toda a igreja, Senhor, na Bahia, Deus. Assim como a vida de cada irmão, nossa casa, nossa família, Pai. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, Amém, Clebão. Ó, vou te mostrar aqui meu filhão. Vem cá, Elan. Vem cá rapidinho. O Elan tá aqui, ó. Acompanhou tudo, ó. O tio Kleber tá aqui, ó. Atletas de adoração, ó, quando a gente ia lá em Santos. Tira a coberta, vem sem coberta, ó. Pai, ó, tá me acompanhando aqui na live. E aí, grande Elan? Tudo bem? Oi. Aham, Bênção demais. Dá um abraço aí na irmã, na mamãe. tá bom. Saudade de você. Netão, que Deus Tá bom? abençoando. Lembrando aí, você que está ainda vai ficar com 24 horas aí, você pode na setinha enviar para mais pessoas. Seja você um abençoador aí do teu próximo. Depois também a gente vai estar no YouTube, no Facebook, com essa live gravada. Você pode compartilhar. Obrigado, viu, Manão? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho dos atletas em adoração. Você é uma referência para mim. Alan Santos sabe disso, Alan também, Rafael e tanta gente que você é referência. Não dá. E Deus tem te usado, meu irmão. Deus tem te usado. Não é de hoje. Você foi na minha casa quando eu estava querendo aprender da Bíblia. Você me ensinou muito.
Você foi um cara muito usado por Deus para ensinar, não só para mim, mas para Simone. A gente não Eu, sabia quase nada, você foi lá. Cara,